Nós temos aqui já estamos todos muito cansados, foi um dia extremamente rico, extremamente frutuoso, mas também um bocadinho cansativo. Vamos ter então uma mesa redonda sobre paisagens e património, somos quatro participantes, eu, Lúcio Cunha, da Universidade de Coimbra, o meu colega António Campar, também do Departamento de Geografia da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra e do SEGOT, e dois colegas espanhóis que eu cumprimento com muito carinho e com muita força. O professor Alípio de Celis, da Universidade de Valladolid, e o professor António Campesino, da Universidade de Extremadura, em Cáceres. Portanto, sejam bem-vindos e vamos então iniciar esta mesa redonda. Eu talvez me atrevesse a sugerir que cada um de nós fizesse uma intervenção sobre a temática que está proposta na casa dos 10 minutos, talvez não muito mais, para permitir que depois pudéssemos efetivamente passar para o formato de mesa redonda, ou seja, para podermos conversar entre nós sobre estes temas. Cada um de nós irá tratar diferentes aspectos da paisagem. Eu, as paisagens numa perspectiva ligadas ao geopatrimónio, eventualmente aos geoparques e ao geoturismo, e através deles ao desenvolvimento local. O professor Alípio de Celis, as paisagens silvestres ou silvestradas. O Campar falará sobre o futuro da paisagem na região centro de Portugal, e o professor António Campesino traz-nos-á uma visão mais das paisagens culturais, tratando a área de Zamora, Bragança, e falando das paisagens culturais transfronteiriças. Portanto, se estiverem de acordo, faríamos então 10 minutos cada um. Se for um bocadinho menos ou um bocadinho mais também não morrerá ninguém. E então, depois a seguir, daríamos origem, portanto, faríamos um debate sobre estes temas. Eu não sei se consegui compartilhar a tela. Campar, ajuda-me. Está. Pronto, então se compartilhei a tela, portanto eu tenho aqui uma apresentação que talvez não devesse apresentar, mas ajuda-me a ficar um bocadinho mais dentro do tema e mais dentro do horário. Isto que eu vou dizer é do conhecimento geral e portanto peço por isso perdão aos meus colegas por trazer uma coisa tão simples, e peço perdão também aos ouvintes por estar aqui a fazer um alinhamento que é um alinhamento extremamente simplista, eu diria até perigosamente simplista, e que se baseia em 3 ou 4 pontos, que é a importância da paisagem como tradução dos modos de apropriação e da transformação da natureza pelo ser humano, aquilo que tem sido o comportamento do ser humano sobre a paisagem durante particularmente a segunda metade do século XX e agora este século XXI, que conduziu a uma degradação ambiental e uma transformação paisagística significativas. Agora, mais recentemente, e particularmente no final do século passado, princípio de primeiros anos deste século, parece registrar-se um regresso do ser humano à natureza, um regresso do ser humano à natureza, que resulta que é um regresso natural, um regresso físico, um regresso efetivo, mas que é também muito um regresso simbólico, um regresso ao nível das emoções, um regresso ao nível dos estados de alma, muitas vezes mais do comportamento efetivo. Com este regresso do ser humano à natureza, ou verifica-se uma valorização da natureza a vários níveis, a nível social, a nível económico, a nível cultural, da natureza biótica e da natureza abiótica, e aqui houve de facto uma transformação grande, e particularmente os geólogos e depois os geógrafos e depois os turismólogos, se me é permitido utilizar este termo, agarraram um pouco a ideia do geopatrimónio como os elementos muito valiosos da geodiversidade, a criação de geoparques, o geoturismo, e com estas figuras se pretende de alguma forma reabilitar
de algum modo, espaços que, pelo menos nos nossos países, em Portugal e Espanha, na Península Ibérica, espaços rurais, espaços um pouco marginais, espaços sujeitos a um envelhecimento demográfico muito rápido e muito intenso e, consequentemente, espaços sujeitos também a um abandono significativo. E é por isso que depois estas estratégias, de alguma forma, se relacionam com o geoturismo como instrumento para promover este mecanismo de alguma reabilitação. Há boas notícias, há duas boas notícias com muito pouco tempo a nível da Unesco. A Unesco também tem uma importância grande naquilo que é a constituição e a divulgação do património abiótico, do património natural abiótico, do geopatrimónio, se quisermos, e houve dois factos muito, muito interessantes na última reunião da Unesco em abril. Um deles foi a constituição ou a aceitação pela Unesco de mais 8 geoparques, é um número sempre significativo, e outro deles foi a instituição do Dia da Geodiversidade, que será comemorado em outubro, no dia 6 de outubro, todos os anos. Isto é extremamente interessante e extremamente importante também para Portugal, uma vez que a proposta foi uma proposta de um geólogo português, do colega José Brilha, da Universidade do Minho, que é um homem ativo e que envolveu, digamos, a comunidade de geólogos de vários outros países, de Espanha, de França, da Europa, mas não só da Europa, e, inclusivamente, o nosso embaixador, o embaixador de Portugal na Unesco, o professor Sampaio da Nova, encarregou-se de divulgar esta decisão e, de certa maneira, de a transformar numa homenagem a um dos geólogos mais importantes, entre aspas. No mundo científico ninguém é muito mais importante que os outros, somos todos importantes, naturalmente, mas um geólogo que se dedicou muito às questões da divulgação, às questões dos geomonumentos, às questões do geopatrimónio, às questões da paleontologia e da divulgação da paleontologia, particularmente naquilo que diz respeito aos dinossauros, e, portanto, eu acho que, a nível global, não podia haver, digamos, uma melhor prenda para a geodiversidade portuguesa e para as questões e para estas questões do nosso país, que esta homenagem ao professor Galopim de Carvalho. Bem, claro que as questões do geopatrimónio e, naturalmente, as questões de geoparques, que são, ao fim e ao cabo, territórios bem definidos, que têm um geopatrimónio notável e que têm aliada uma estratégia de desenvolvimento sustentável, que envolve as populações, que envolve as culturas, que envolve a parte ecológica, etc, etc. Mas dizia eu gosto de mostrar este mapa. Este mapa é um mapa como muitos dos mapas mundiais. Até na questão de geoparques, o mundo é diverso, o mundo é diferente, o mundo concentra tudo de um lado e tira tudo dos outros. E temos aqui um mapa que é a Europa e, se quisermos, o Extremo Oriente contra o resto do mundo, quando, de facto, a geodiversidade, até pelo modo como foi feita e pela história da colonização humana no continente americano, o continente americano merecia estar melhor representado, assim como o continente africano. Claro que aqui estão outras razões, mas gostava de chamar a vossa atenção para isto. Estes são os geoparques portugueses, nós temos 5, estão aqui, os Açores, Terra de Cavaleiros, o Aroca, o Naturtejo e a Serra da Estrela. O mais recente foi criado foi reconhecido pela Unesco há cerca de um ano, mas há, além destes, já um conjunto já estão aqui mais 4 que já são aspirantes, ou seja, já têm o requerimento na Unesco para virem a ser geoparques, e haverá muitos mais, dada efetivamente a importância que os ambientalistas, que os geólogos, cientistas, os geólogos, os geógrafos, os geomorfólogos, os hidrólogos, mas também as associações ambientalistas, mas também as autarquias e particularmente as câmaras municipais sentem de valorizar os territórios através destes procedimentos. Quando falamos de geopatrimónio, garantidamente falamos de fenómenos naturais, ligados às rochas, ligadas ao relevo, ligadas à água, ligadas aos solos, que são
ou que se manifestam à superfície da Terra a várias escalas. E aqui nós temos que jogar um pouco com este conceito de escala para fazermos a passagem para o outro tema desta conversa, que é o tema da paisagem. É que, a nível local, e se calhar a um nível intermédio, se calhar nós... Claro que há paisagens a todas as escalas. Eu posso ter a paisagem do meu gabinete, a paisagem da minha mesa e até a paisagem do interior do meu computador. Mas, digamos, a paisagem no seu sentido mais geral, no sentido mais amplo, tem muito que ver com este nível geral em que os elementos do geopatrimónio se combinam entre si. Portanto, ou seja, não há só geologia, a geomorfologia, a hidrologia, se combinam com os elementos ecológicos e particularmente com a vegetação, que se marca mais na paisagem do que verdadeiramente a fauna, com o património dos humanos, com o património dito cultural, entre aspas, que é aqui importante. E, portanto, esta última fotografia que aqui está, esta fotografia da Fórnia, mostra exatamente a importância das rochas, do relevo e destes muros maravilhosos que foram historicamente sendo construídos para trabalhar, do ponto de vista agrícola, a parte do maciço calcário também. Estão aqui agora meia dúzia de fotografias, umas fotografias bonitas que mostram efetivamente a importância do geopatrimónio nas paisagens, a importância que tem particularmente em áreas como são as ilhas e particularmente as ilhas açorianas, com o Pico, com o vulcão dos Capelinhos ou com o Ilhéu de Vila Franca. Portanto, ficamos de facto com uma ideia daquilo que é a beleza, daquilo que é a riqueza, daquilo que é a importância até do ponto de vista pedagógico e didático destes elementos. Eu peço desculpa, estou com a apresentação errada, apaguei aqui qualquer coisa, não apaguei qualquer coisa que devia ter apagado, porque depois tinha aqui uma parte da apresentação que dizia respeito ao Geoparque da Serra da Estrela, mas já a maior parte de nós já hoje ouvimos falar do Geoparque da Serra da Estrela, não vale a pena estar a repetir aquilo que já foi feito. O Geoparque da Serra da Estrela, ou o Geoparque Estrela, tem uma vantagem em relação a muitos outros geoparques nacionais, que é a vantagem, talvez se encontra também no Geoparque dos Açores, que é a vantagem de, efetivamente, juntar paisagens e juntar funcionamentos que são multifacetados, ou seja, que têm a ver com a geologia, que têm a ver com a geomorfologia, que têm a ver com a água, que têm a ver com os solos, que têm a ver com a agricultura, que têm a ver com a pastorícia, que têm a ver com os patrimónios imateriais, como é o caso da música, que estão aqui associados, portanto, que juntam e que podem utilizar em estratégias de desenvolvimento este complexo de elementos. Para terminar, e porque há pouco tempo decorreu no Centro de Estudos Ibéricos uma sessão que tinha a ver com os encontros de imagem e território, em que se falava de fotografia ligado, digamos, ao território e, portanto, consequentemente ligado às paisagens, em que estiveram, por exemplo, dois fotógrafos com trabalhos espetaculares, o Fernando Corrado Matos, que nos apresentou um trabalho excelente sobre geomorfologia granítica e sobre o modo como ele via a geomorfologia granítica, e um ex-aluno de Geografia que fez também, que apresentou um trabalho também maravilhoso sobre a Serra da Estrela. Eu gostava de chamar a vossa atenção apenas para aquilo que é, quer a leitura dos cientistas, que utilizam a fotografia para promover aquilo que pretendem, quer a visão ou a leitura dos fotógrafos que utilizam a fotografia ou que utilizam o território, particularmente o geopatrimónio, como alvo das suas fotografias. Aqui são dois exemplos. Aqui um exemplo de um livro muito interessante sobre o geopatrimónio na Europa, que vai buscar exemplos de vários países. A capa, felizmente, é uma capa de Portugal, é uma capa da Ponta do Cotelheiro, na Costa Vicentina, que mostra uma discordância angular entre o carbónico, os xistos carbónicos que estão em baixo, dobrados, e os grés triássicos ou triásicos que estão por cima. Um livro semelhante feito em esquema nacional, portanto, feito para o caso português, e o reverso da medalha, um livro feito por um fotógrafo, António José da Conceição, sobre a Serra da Gardunha, que eu trago aqui para, de alguma forma, homenagear uma das geólogas que trabalhou neste livro e que foi talvez uma das grandes impulsionadoras deste livro e que infelizmente já não está entre nós.
Maria Celeste Gomes. E então, estas imagens, o modo como o fotógrafo vai buscar aquela carapaça de tartaruga aos granitos, ou o modo como vai buscar este macaco, ou este ET, aqui perfeitamente delineado, o modo como estas coisas da natureza, estas coisas do geoturismo, estas coisas dos espaços mais ou menos protegidos nem sempre são completamente compagináveis umas com as outras e às vezes há conflitos. Por exemplo, se calhar havia um sítio melhor para marcar o trilho do que fazer ali os risquinhos na orelha do macaco. Se calhar podia ter sido feito numa árvore, nem que precisasse ser feito durante mais vezes, ou não sei, o Campas já está a rir, provavelmente todos aqueles. Claro que não são só os geoparques que utilizam o geopatrimónio e as paisagens ricas em geopatrimónio para se promoverem. Há muitos outros exemplos e pegando apenas em coisas que tenham a ver com a Unesco, por exemplo, nós em Portugal temos estes 3, mas podíamos ter mais, as berlengas, outras coisas. Portanto, há aqui vários exemplos de locais que não estão integrados em geoparques e que são utilizados. E, em conclusão, eu diria basicamente o seguinte, porque já sei que estou a demorar muito tempo, esta leitura, esta importância que o geopatrimónio tem nos tempos atuais, o modo como ela é utilizada pelas populações e pelos seus atores locais, leva-nos àquilo que eu acho que é importante e que está a acontecer muito nos tempos que correm, que é este último ponto que aqui está, a importância de uma visão humanista do conceito de desenvolvimento sustentável, através de um sistema que integre não só os processos naturais, geológicos, geomorfológicos, hidrológicos, pedológicos, mas os processos antrópicos, os processos culturais, os processos paisagísticos, os processos económicos e sociais que, ao fim e ao cabo, se conjuguem numa melhoria das condições ambientais e numa melhoria da qualidade de vida dos cidadãos. Ao fim e ao cabo, é isto que nós pretendemos com o tal desenvolvimento sustentável, que cada vez se sustenta menos. Desculpem-me a maneira como terminei. E, portanto, ficam aqui 2 ou 3 ideias, depois poderemos discutir um pouco mais, e passaria então agora a palavra ao meu colega Alípio de Celis para que faça a sua intervenção inicial. Muy bien. Muchas gracias. No sé si puedo compartir pantalla ya. Podes compartilhar. Eu acho que já descompartilhei, portanto, tudo bem. Aquí. ¿Se ve la presentación? Se ve la presentación. Si puedes por la pantalla completa, es mejor, pero... Ok. Sí, yo lo tengo en pantalla completa. Ótimo, estaba ótimo ahora. Bueno, muchas gracias, profesor Lucio Cuña, el profesor Ruy Jacinto y, bueno, todos los colegas portugueses y españoles. Muchas gracias por esta oportunidad de participar en esta mesa redonda. Debo pedir disculpas porque no hablo portugués y, bueno, voy a intentar vocalizar. Tampoco estoy seguro de la calidad de la conexión que tengo. Estoy en una zona rural y tenemos una conexión de internet. Voy a intentar vocalizar bien para que todos los que a la mesa redonda me puedan comprender. Bueno, yo voy a hablar de un proceso que está teniendo lugar en los territorios del noroeste ibérico y que tiene que ver con el abandono. Voy a intentar ser muy breve, voy a ver si no me alargo más de unos 15 minutos para dar tiempo, como señalaba el profesor Lucio Cuña, que dé tiempo luego para el debate. Hay una expresión que se ha puesto de moda hace años, que es en inglés rewilding, que se podría traducir en castellano por renaturalización, y hace referencia a aquellos territorios en los que se está pasando de una ocupación humana intensa a un abandono y entonces se desencadenan unos procesos o que algunos autores definen como procesos de renaturalización. Bueno, yo pienso que lo que ocurre cuando se abandona un territorio
que ha sido gestionado por el ser humano durante mucho tiempo no es exactamente una renaturalización, sino que lo que ocurre es un asilvestramiento. Es decir, ocurre algo parecido a como cuando se abandona un animal doméstico, un perro o una vaca, si se abandonan en la naturaleza, no se convierten en lo que han sido sus ancestros o sus parientes naturales, sino que se convierten en otra cosa distinta. Un perro abandonado no se convierte en un lobo, es un perro asilvestrado, es un perro cimarrón. Una vaca, cuando se abandona, no se convierte en un uro o en una vaca salvaje, sino que es una vaca silvestrada. La gestión de esos animales asilvestrados no es la misma gestión, no es el mismo manejo que requieren sus parientes silvestres. Tienen un comportamiento completamente diferente. Bueno, pues mi planteamiento es que con los territorios ocurre igual, con el territorio y con el paisaje ocurre algo parecido. Territorios humanizados durante muchos siglos, cuando se abandonan, no se renaturalizan, sino que se asilvestran. Se convierten en territorios cimarrones con unos problemas de gestión muy importantes. Y esto, de alguna manera, está ocurriendo con los territorios y con sus paisajes en el noroeste ibérico. Voy a hacer un paso muy rápido a lo que está ocurriendo en el noroeste ibérico, donde la ganadería extensiva, sobre todo la ganadería, también la agricultura, en mayor medida la ganadería, ha sido la herramienta que ha configurado de manera básica los paisajes de los territorios del noroeste ibérico, desde la cordillera cantábrica, las montañas galaico-leonesas y tras los montes. Ese sistema tradicional basado en la ganadería creó unos paisajes típicamente productivos que permitieron vivir generaciones y generaciones de nuestros antepasados, sostenibles, unos paisajes que en muchos casos crearon biodiversidad que la que había de forma natural en esos espacios, y además unos paisajes, en muchos casos, en la mayoría de los casos, estéticamente bellos. El abandono de esos paisajes, el abandono de esos territorios y el abandono, por lo tanto, de esos paisajes genera un territorio cimarrón, un territorio asilvestrado, que, como veremos luego, tiene graves problemas de gestión. Bueno, la imagen del Corín Vancouver, donde vemos un poco ese predominio de colores verdes suave del noroeste ibérico, están hablando del dominio de las áreas de pasto, de los pastizales y de los bosques en todo este espacio del noroeste de la península ibérica. Este territorio se ha ido gestionando durante generaciones, durante siglos y siglos, y esa gestión tradicional ha durado hasta mediados del siglo XX, hasta los años 50 y 60 del siglo XX, en el caso español, y era una gestión que ordenaba completa el territorio, todo el espacio físico de estas áreas de montaña media, baja y alta, estaba aprovechado al 100%. Se utilizaba todo el territorio en distintos ámbitos. Se utilizaban los fondos de valle mediante prados de siega, fundamentalmente. Se utilizaban las laderas bien para áreas de cultivo, bien para zonas de pasto de peor calidad. Se dejaban franjas de bosque en los medios. Se utilizaba la alta montaña, los espacios altos para tipo de pasto de mejor calidad. Este esquema, que se repite en las montañas y montañas altas, medias del nórdico, duró desde hasta mediados del siglo XX, incluso hasta los años 60 del siglo XX. Se puede rastrear documentos del siglo XVII, del siglo XVIII, en el caso de España, en el catastro del Marqués de la, podemos ver que los orígenes de ese paisaje son muy antiguos y se han tenido pocos cambios hasta mediados del siglo XX, donde todavía a partir de la fotografía aérea del vuelo americano 37 se puede reconstruir una ocupación del espacio en estos territorios de media montaña, donde a las áreas de cultivo organizadas en zonas de cultivo, de descanso, cultivo y de barbecho, se superponía un paisaje de pastizal, de áreas de pasto de peor calidad para los ganados menores y áreas de pasto de mayor calidad para los ganados más importantes, el ganado mayor, el ganado vacuno, principalmente, que era el que tenía mayor importancia económica. Esos paisajes se modelaron con unas
tanto de ovejas y de cabras, adaptadas a aprovechar al 100%, aprovechar todos los recursos, como también unas razas ganaderas por su capacidad de aprovechar pasto, aprovechar de la mejor manera los recursos, unas razas ganaderas de las que tener no solo rendimiento en forma de trabajo, rendimiento en forma de leche, eran razas como la leonesa, hay muchas razas tradicionales en España y en Portugal que aprovechaban, eran unas razas rústicas que aprovechaban los recursos pastables de esos territorios que se gestionaban con un modelo de gestión comunitaria en la mayor parte de los casos, donde el ganado de toda la comunidad se realizaba en lo que se llaman en algunas zonas beceras o turnos de cuidado del ganado, y cada tipo de ganado tenía un recorrido concreto por el término de cada comunidad, por el territorio asignado a cada localidad, a cada población, de tal manera que ese modelo creó también toda una cultura del territorio, una ganadera, cientos del ganado y de aprovechamiento de los distintos tipos del ganado, cada una de zonas de solana, zonas de umbría, pastos de mejor calidad, pastos de peor calidad. Hay todo un entramado de caminos y de rutas creadas siglos y siglos para el aprovechamiento integral del territorio. Y más, eso generó también una cultura oral, una cultura toponímica, porque ese territorio totalmente, tenía que estar perfectamente identificado y nombrado, de tal manera que la toponimia que hoy recogen los mapas topográficos, al menos en el caso de España, apenas recoge un 10% de toda la densidad de topónimos, como se puede ver aquí en los casos en los que hemos recopilado la toponimia prácticamente total en esas áreas. La red de topónimos era muy densa porque necesitaba que cubriera el territorio, había que identificar perfectamente. Muchas de esas palabras se han ido transmitiendo de generación en generación y son muy antiguas. Algunas tienen resonancias que se remontan a un idioma, el latín, que no es el castellano, sino a idiomas prerromanos. Tienen unas sonoridades que son incluso prerromanas. Por lo tanto, hay una cultura sobre esos territorios, una cultura de base ganadera que está a punto de perder. Los recursos estables eran de dos tipos, básicamente. Por un lado, los pastos de altura, los pastos de mejor calidad, sobre todo la cordillera Cantábrica, las montañas polonesas, también en la Serra de Estrela, en Portugal, entre esos montes. En esos pastos acudía un tipo de ganado foráneo normalmente, pero también los ganados locales, a aprovechar unos pastos de extraordinaria calidad y donde también se genera una arquitectónica relacionada con la estancia de los ganados y de los pastores. Hay toda una arquitectura de las brañas, de las cabañas, de los alojamientos temporales de los pastores para cuidar del ganado, que está también en trance de desaparición. Y el otro recurso, pastos principal de estas áreas de montaña media y baja del noroeste ibérico, eran los prados de fondo de valle. El fondo de valle se modelaron a lo largo de los siglos en un mosaico de prados de propiedad privada, delimitados por muros de seto vivo, que aumenta, es un tipo de creado por el ser humano, porque aquí lo que habría de forma natural es un bosque, pero lo que creó es una combinación muy original, donde hay pradera, que no la habría de forma natural en estos valles, lo que habría es un bosque. Este sistema de prados cercados con seto vivo y muro de piedra, con mucha mayor biodiversidad, porque se combina la existencia de prados, el mantenimiento de la vegetación forestal, más o menos para los setos vivos, y los muros de piedra que ofrecen refugio extraordinario para cantidad de insectos, de anfibios, micromamíferos,
contribuyen a aumentar enormemente la biodiversidad en relación con lo que hubiera sido el aspecto original y las características originales de estos fondos de valle. Todo este sistema, basado, como digo, en dos tipos de recursos pastables distintos, los de fondos de valle, se está abandonando. Las razas actuales son razas selectas, son razas ganaderas con muchos mejores rendimientos, pero en mucha medida el pasto, los recursos naturales, tanto de la media ladera como de la alta montaña, son razas distintas. Ha aparecido el ganado caballar, que normalmente, antiguamente, solo tenía una función de trabajo y hoy tiene una función de producción de carne, pero que aprovecha en mucha menor medida el pasto. Se sigue manteniendo la presencia de las ovejas y cabras. En muchos casos todavía se mantiene la transhumancia, utilizando las cañadas y las veredas tradicionales de acceso de los ganados durante los meses de verano a estas montañas del pero cada vez más el sistema va a menos. Y la figura del pastor, los ganaderos tienen cada vez más problemas para contratar pastores, la figura del pastor se está empezando a convertir en un objeto de museo, objeto de una intervención artística, de una escultura, se está convirtiendo en un recuerdo más de una realidad. Todo este proceso es un proceso complejísimo que tiene que ver con la disminución de la presión, con el cambio de modelo finales en la segunda mitad del siglo XX y que hace que el paisaje ordenado tradicional que todavía se podía reconocer en los años hasta mediados del siglo XX, años 50 y 60 en nuestras montañas, ese paisaje hoy día sea un paisaje radicalmente distinto, donde las tierras de cultivo han desaparecido y donde las áreas de pasto, tanto de la alta montaña, de las partes altas, prácticamente se han reducido en gran medida. Solo se mantienen los de fondo de valle y también está iniciándose ya un proceso de abandono en esos fondos de valle. Este proceso de regeneración de la adaptación es rapidísimo. Esta imagen es una imagen de principios de los años 60. Se podían reconocer en los años 60, todavía se mantenía el cultivo de centeno, en este caso es centeno, en estas parcelas. Esta es una foto de principios del verano, antes de la siega del centeno, probablemente en el mes de julio. Y a continuación os voy a poner la misma imagen desde el mismo sitio en el momento actual. Hoy es un bosque y han pasado 40 años. Entre una imagen y la otra han pasado poco más de 40 años. Es decir, la vegetación natural, en este caso, sobre todo del roble mediterráneo, del Quercus pirenaica, el roble rebollo, tiene una capacidad de regeneración, también del azul, extraordinaria. Y este proceso está ocurriendo, estas son fotografías incluso ya hechas por mí cuando empecé a hacer la tesis doctoral. Esta es una fotografía hecha a finales de los años 80, donde todavía se reconocían las antiguas parcelas de cultivo, donde había una colonización por leguminosas, por matorral de escobas y piornos, que se llaman en la zona, que se quemaba periódicamente, porque la gente que todavía quedaba viendo ese proceso de regeneración de la vegetación natural e intentaba luchar contra él y se incendiaban periódicamente. Aquí se ve que esto es una foto hecha en invierno, pero se ve que el verano anterior se ha quemado esta vegetación de matorral. Bueno, yo hice esta misma foto 10 años después, a finales de los años 90, ya no se reconocía una de esas pelas, se había perdido completamente el parcelario y se había empezado a formar un bosque y a finales de la primera década del siglo, es la misma imagen, es decir, hoy ya hay un bosque. ¿Qué ocurre? Pues estamos ante un proceso de, según algunos autores, renaturalización de estos territorios del noroeste ibérico, pero que yo pienso que lo que está ocurriendo no es exactamente una renaturalización, sino un asilvestramiento. Control, la gestión de territorios que tiene consecuencias. Tiene consecuencias en el problema de los incendios, que como se ve en la imagen, principalmente en todos los espacios del noroeste ibérico, una pérdida de control de la gestión del territorio da lugar a fenómenos de apropiación, usos de apropiación por parte de
nuevas de utilización de los a veces abusivas o un conflicto muy importante con los usos tradicionales ganaderos que han modelado estos países, e incluso con problemas de alteración grave de todo el conjunto ambiental de los paisajes. En conclusión, lo que está ocurriendo en el noroeste ibérico es que esos paisajes productivos, sostenibles, más biodiversos de lo que había naturalmente y además bellos, paisajes estéticamente bellos, creados por el aprovechamiento ganadero de siglos y siglos y que tienen su expresión quizá más perfecta en las dehesas de fondo de valle o en las brañas de alta montaña, no deberían seguir perdiéndose. En los lugares donde aún se mantienen, que todavía quedan, pienso que es necesario revitalizarlos, recuperarlos y han de servir de modelo, lógicamente modernizados, convenientemente modernizados, para que puedan recuperar aquellos lugares, aquellas montañas donde ya se han perdido. Porque si no hacemos esto, si no mantenemos el uso modernizado, pero el uso tradicional que ha modelado estos paisajes, la alternativa a la que estamos yendo es a unos paisajes, a unos territorios cimarrones, a unos territorios asilvestrados, muy difíciles de gestionar y de controlar, y cuyos recursos o bien perderemos la capacidad de aprovechamiento de esos recursos, o bien van a ser objeto de especulación y de pillaje. Gracias por vuestra atención, no quiero extenderme más. Muito obrigado por esta apresentação, infelizmente rápida, porque gostaríamos que pudesse ser tão detalhada quanto possível. E, Campar, se fazes favor também, se puderes confinar-te a 10, 15 minutos, seria uma maravilha, já que os antecessores gastaram um bocadinho mais. Se faz favor, Campar, António Campar. Ora bem, só aqui... Já se vê, não é? Já se vê, é só fazeres o F5 se quiseres pôr em ecrã completo. Aí está. Pronto, está. Ora bem, vou tentar ser rápido, isto demorava um bocado de tempo, eu não tenho assim texto, é só umas figuras de apoio, mas o grande problema aqui é, de facto, qual será o futuro da floresta aqui na região centro. Eu vou-me centrar mais na região centro de Portugal e aproveitando bastante dos dados que acabaram, quer dizer, foram publicados há pouco tempo, do Inventário Florestal Nacional. E aí entrei quase em pânico com alguns dados que se vêem aí nesse inventário. Bom, sabe-se que a maior parte da região centro está ocupada em termos florestais por duas grandes espécies, pinheiro-bravo e o eucalipto, ou os eucaliptos, que é mais do que uma espécie, mas onde domina o Eucalyptus globulus. Uma das espécies está a aumentar a área, que são os eucaliptos, outra está a diminuir. Por exemplo, entre 1995 e 2015, o pinheiro-bravo diminuiu 27% e o eucalipto aumentou 40% a sua área. Tem sido uma regra geral aqui na região centro e no país em geral. De qualquer modo, só para verem o eucalipto, o caminho que ele foi tomando cá em Portugal, isto é para o país, entre 1928 e 63 houve ali um aumento suave, digamos assim, da área de eucaliptos. Uma média de 2,6 milhares de hectares por ano. Mas depois, a partir do início de 60 até 95 principalmente, foi um aumento brutal da ocupação por parte destas espécies. Uma média de 19,3 mil hectares por ano cá em Portugal. Depois estabilizou um pouco mais, a partir daí, de 1995 até agora, curiosamente é aumentada uma taxa mais ou menos uniforme, sempre uma média
de 6,4 km, desculpem, de milhares de hectares por ano. Bom, e é com base disso que eu depois vou basear alguma das conclusões em termos do futuro da floresta cá em Portugal. O que é curioso também é que, ultimamente, está-se a apostar já numa outra espécie que não só eucaliptos glóbulos, aqui para a região centro, que é o Eucaliptus nitens. É uma espécie que suporta muito mais o frio, portanto, daí podemos começar a imaginar que áreas que até agora estavam um pouco livres, digamos assim, dos eucaliptais, por causa dos invernos bastante frios, vão se calhar começar a ser também eles ocupados por este eucalipto. Agora, o Eucaliptus nitens, falamos mais nas áreas mais interiores aqui da região centro. Felizmente que o Eucaliptus nitens não é tão bom em termos de celulose como glóbulos para o papel, mas tem um outro problema, é que tem maior teor em compostos voláteis e óleos essenciais, o que quer dizer que arde muito mais facilmente e quando começar a aumentar a área deste eucalipto vai-se intensificar, ou vão-se intensificar os incêndios. Claro, toda a gente sabe quais são as razões porque é que o eucalipto teve tanto sucesso aqui em Portugal e na região centro em particular. Claro, a rendibilidade imediata, a 10, 12 anos, podia-se vender esses eucaliptos que tinham saída garantida para as celuloses, como se sabe. Ora bom, mas não podemos, penso que não se pode continuar com este tipo de floresta cá em Portugal, uma floresta monocultural dirigida essencialmente para a produção de madeira e de estilha, baseada essencialmente numa ou duas espécies. Vê-se aqui, por exemplo, que na região centro de 2015 temos eucalipto, sobreira azinheira. Este aqui tem pouca expressão, mas seja como for, também em termos de monocultura são já tradicionalmente monoculturais, mas o eucalipto, mais de 80% é produzido em monocultura, e mesmo o pinheiro bravo, também 75% é em monocultura. As outras têm menos expressão em termos monoculturais, são mais mistas, aparecem mais em termos mistos, como se pode ver aqui na figura. Curiosamente, também em termos de áreas ardidas, agora, a relação da área ardida pela área ocupada por estas espécies, vê-se que as acácias, que voltaremos a falar nelas, são aquelas que de facto apresentam maior percentagem da área ardida relativamente à área que é ocupada por si. Mais de 40% da área da acácia já ardeu. Segue-se imediatamente o pinheiro bravo, o eucalipto e depois só outras folhosas. Também ainda com grande percentagem de área ardida. Aqui, curiosamente, reparem que sobreira azinheira é que apresenta menor área ardida relativamente à área que ocupa. Depois as outras já um pouco mais, embora não, com áreas ainda relativamente baixas. Bom, mas não admira que as acácias, por exemplo, apresentem tão grande área, porque de facto é nas áreas onde têm ocorrido maiores incêndios, também onde as acácias começam a dominar em algumas áreas. Dominar quer dizer, começam a ter maior expressão nessas áreas. São espécies pirófitas, que bem adaptadas ao incêndio e que são favorecidas pela ocorrência de incêndios. Ora bom, porquê? Antes disso, porquê também a necessidade de diversificar a floresta aqui na região centro? Vê-se muito bem aqui o resultado da passagem dos grandes incêndios de 2017 por esta região centro, por áreas montanhosas ali da Serra do Açor, na parte central aqui da região centro. Repare-se nesta imagem que se vê tudo queimado em toda a volta, onde dominam os pinheiros e os eucaliptos, e reparem aqui uma única mancha verde no meio de tudo queimado. Esta mancha verde é uma mata de castanheiros, cerejeiras e carvalhos, carvalho roble, que é assim, Mata da Margaraça, no concelho de Arganil. Resistiu ao incêndio, o incêndio passou, queimou tudo e esta área não ardeu. Mostra que os fogos florestais na região centro
apagam-se antes deles ocorrerem, ou seja, alterando a floresta. Há outros dados que podem ser agora muito rapidamente também apresentados, as vantagens de utilizar outras espécies na diversificação da floresta. Por exemplo, aqui volume, em termos específicos, metros cúbicos por hectare que existe aqui na região centro, vê-se que é dominado pelo pinheiro bravo, depois seguido imediatamente pelo eucalipto. Mas se formos ver em termos de biomassa, toneladas por hectare, verifica-se que é o castanheiro que apresenta muito maior biomassa por hectare, portanto muito mais vantajoso, seguido imediatamente pelo pinheiro manso. Estão bastante afastados o eucalipto e o pinheiro destas duas espécies. Em termos de acumulação de carbono, também é o pinheiro e o eucalipto, até pelas áreas que ocupam, que apresentam maior armazenamento, mas porque apresentam maior área, como se vê aqui assim. Em termos de valor económico da floresta, também na região centro, dividida agora entre a região centro-litoral e a região centro-interior, porque são valores diferenciados, verifica-se que em termos económicos específicos há euros por hectare. O sobreiro é aquele que oferece maior vantagem, 355 euros por hectare, seguido do eucalipto, aqui no caso da região litoral, pinheiro manso e só depois pinheiro bravo. Mas já para o interior verifica-se que, mais uma vez, é o sobreiro com maior vantagem económica, seguido de pinheiro manso, seguido do carvalho e de outras folhosas. Aqui não há pinheiro bravo nem eucalipto, no caso do interior desta região. Isto em termos de valor económico específico. A legislação está feita, os regulamentos estão feitos, é só uma questão de se seguir aquilo que está previsto. Vê-se aqui as espécies que são recomendadas para o centro litoral, as espécies são recomendadas para o centro interior, no centro interior para toda a região, carvalho português e modronheiro, aqui no litoral, o modronheiro, o sobreiro, pinheiro bravo e eucalipto, e depois outras espécies que são aqui também recomendadas. Ora bem, como diversificar? Eu penso que há dois modos de se poder diversificar. Isto são estudos feitos pelos técnicos, os outros são os dados que são recolhidos também pelos técnicos. Agora há que passar isso para a realidade. E a realidade não é fácil, porque aquilo que está a dar algum rendimento é de facto o eucalipto. Era o pinheiro bravo até meados do século XX, mas a partir daí é o eucalipto. As outras têm dificuldade. Dizia-me há pouco tempo um madeireiro que andas a plantar carvalhos para quê? Para lenha, para cavacas, para lenha. Não compram a madeira. Ora, o problema está aqui. Temos que, em termos de paisagem, tem que se diversificar a paisagem florestal em termos de introdução de outras espécies autóctones e também espécies exóticas, mas não invasoras, que sejam de crescimento lento, sejam de madeira nobre e que seja isso quase como uma obrigação por proprietário. Se os proprietários, em vez de poderem plantar o que quiserem, tiverem que plantar, por exemplo, também espécies de madeira nobre, juntamente com outras de crescimento rápido, eles precisam ter, de facto, uma garantia económica imediata para poder aguentar com as outras de crescimento nobre. Talvez assim se consiga essa diversificação. Indiretamente, penso que isso seria uma medida direta. E então criar-se-ia um mosaico florestal ou então florestas mistas. As florestas mistas têm um problema que é em termos de gestão florestal, em termos de corte de madeira, etc. Não é fácil, mas de qualquer modo é possível e há modos de o fazer. Mas de modo indireto, valorar a madeira nobre, evitar, diminuir a importação de tanta madeira da África, da América Latina, etc., até da Ásia, e começar-se a dar valor à madeira boa que nós temos aqui na Península Ibérica, e em Portugal, na região centro em particular. Ora bom,
fazendo um exercício muito rápido, em termos de evolução, por exemplo, destas duas espécies só, que estão a aumentar na região centro, dos eucaliptos, aqui com esta curva azul, que praticamente é retilínea, uma progressão retilínea ao longo dos tempos, desde 95 até 2015, verifica-se que há uma evolução perfeitamente reta. Mantendo essa evolução, vê-se aqui no futuro próximo, das próximas dezenas de anos. Ora bom, mas as acácias, o que é que se verifica? Em cada 10 anos duplica a área de acácias. Tem-se verificado isso. E garanto que isso são dados por baixo, porque há muito mais acácias do que aquelas que se consegue detectar através da imagem de satélite. Porque há pequenos focos de acácias que não são detectáveis e que existem e a partir delas rapidamente se expandem, principalmente quando passam um fogo. Mas utilizando os dados do último inventário florestal nacional, verifica-se que em cada 10 anos na região centro, onde há 80% das acácias do país, está a duplicar a área. Ora bem, facilmente se verifica que há aqui um avanço exponencial, um aumento exponencial, e que por volta de 1980, 80 e pouco, haverá tantos acácias como eucaliptos, a uma média de 800 e tal milhares de hectares aqui na região centro. Praticamente já não há área para mais nada. Bom, claro, isto se houver possibilidade de expansão, quer de uma, quer da outra paisagem florestal. Ora bom, e para terminar, que paisagem de futuro? O ideal, acho eu, é que se retome a agricultura nos bons solos, em alguns poucos bons solos agrícolas que nós temos, à imagem do que falou o colega anterior, que se passa em Espanha, que regressa aí a agricultura, que junto às populações haja agricultura, espaço agrícola, que se diversifique a floresta. Senão, o que nós vamos ter são acaciais e eucaliptais aqui em toda a região centro. O aquecimento global diz-nos que haverá como que uma transposição sucessiva do sul para o norte, cá em Portugal e em Espanha também. Ou seja, a região centro irá receber aquilo que temos no Alentejo. Portanto, se calhar o futuro dar-nos já o montado aqui para a região centro. Sobreiros há muitos. São quase uma praga aqui, pelo menos no litoral. Agora, esse montado poderá passar para cá se as acácias deixarem. Se as acácias ou eucaliptos não deixarem, não temos o montado, temos na mesma acacial e eucaliptal. E já agora, só mesmo para terminar, os eucaliptos também são invasoras. Verificou-se isso, por exemplo, no fogo aqui na Mata do Urso, em que 4 ou 5 eucaliptos junto à estrada, ao fim de 10 meses, havia uma mancha com 70 a 80 metros fora dos eucaliptos que tinham uma densidade de 58 eucaliptos por metro quadrado. Dá cerca de 500 mil eucaliptos por hectare. E, portanto, também é invasora desde que sejam afetadas pelos incêndios. A acácia, de qualquer modo, é sempre invasora e, portanto, é um problema que nós temos que está perfeitamente esquecido pelas entidades oficiais. O problema das invasoras cá em Portugal. E terminava com isto. Para, obrigado por esta perspectiva não muito otimista, mas realista daquilo que pode vir a acontecer no futuro próximo. E, como nós costumamos dizer aqui em Portugal, e os colegas anteriores, para o professor Alípio de Célios e o António Campar de Almeida, não me vão levar a mal, se disser que nós gostamos de guardar o melhor para o fim. E então, para guardarmos o melhor para o fim, professor António Campesino, peço-lhe desculpa por ter estado à espera, mas, portanto, faça favor, traga-nos a sua leitura cultural da área raiana do norte de Portugal y de España. Muy bien, buenas tardes. Voy a compartir la presentación. Por favor.
¿Qué pasó? No, vamos a ver, ha habido un problema. Não, está, Estamos a ver. já temos, falta apenas o ampliar as imagens, o passar para o carregar no F5 para pôr o ecrã completo. Mas se não quiser, se não houver qualquer problema, também deixe estar assim que se vê bem. Mas no veo la pantalla. Ah, pois nós estamos a vê-la, de facto. Sí, nosotros la vemos bien, Antonio. Sí, Vemos tu pantalla bien. preciso verla. Pois, mas se ele não a vê, é mais No complicado. sé. Talvez fechar, isto é, talvez interromper a partilha da tela e depois partilhar novamente. Van a disculpar, ¿eh? Sí, debo salir. ¿Ahora? ¿La ven ahora? Sim, estamos a vê-la na mesma. Sí, nosotros vemos tu Bien. pantalla, Antonio. De acuerdo. La vemos bien, ¿eh? Ahora estamos así. Bueno, rápidamente. Mis primeras palabras en esta ya tarde-noite han de ser de agradecimiento siempre al CEI, a Rui Jacinto, a su equipo, que desde muchos años acá pues han tenido siempre la amabilidad de contar conmigo para cualquier propuesta transfronteriza. Cómo no, a mis queridos compañeros de la Universidad de Salamanca, donde fui bachiller, fui licenciado, fui doctor, Valentín Cabero, Maribel Martín y el resto de compañeros, al profesor George Gaspar, con el que he tenido pues estrechas vinculaciones, y a mis compañeros de mesa redonda. No quiero perder el tiempo porque es escaso. Simplemente les voy a plantear un proyecto de geografía aplicada a un encargo que nos realizó el Ayuntamiento de Zamora en el año 1911 en estrecha colaboración con la Cámara Municipal de Bragança para un estudio de viabilidad de si la conexión Zamora-Bragança en esa raya del noroeste pudiera tener capacidad para ingresar en el patrimonio mundial dentro de la categoría de paisaje cultural transfronterizo. Bien, el equipo que entonces trabajó conmigo durante 2 años fue el que tienen ustedes ahí. Evidentemente no puedo desarrollar todo el proceso de ponencia, pero esta se estructuraría en unas experiencias previas, en la definición del paisaje cultural como tipología patrimonial de la UNESCO, en el análisis, cómo no, del territorio de la raya zamorana transmontana, de la población y su red urbana, de las infraestructuras de relación, de los recursos culturales protegidos, del turismo de frontera como elemento aglutinador de esos recursos transformados en productos, de la cooperación turística patrimonial transfronteriza, para llegar pues, a una valoración de conclusiones. Como esto no puede ser así, simplemente lo que voy a darles es unas pinceladas de las experiencias previas en la zona. Teníamos un bien del patrimonio mundial que es o Douro Viñateiro como paisaje cultural. Por supuesto, habíamos colaborado porque mi cátedra comenzó a trabajar en la raya de Extremadura-Alentejo en 1981, cuando no había Interreg, cuando los políticos ni siquiera se habían planteado la cooperación transfronteriza, y hemos apoyado desde la academia y también desde mi condición de vicepresidente de ICOMOS España, pues las candidaturas que se formularon
de las ciudades abaluartadas en la red ibérica. Ahí tienen ustedes una mesa en la cual no podía faltar el profesor George Gaspar, junto a Domingos Buxo, una persona muy conocida en el Instituto Politécnico de Portalegre y que ha sido el alma de expedientes que han conseguido llegar a la utopía. Por tanto, tanto en estas situaciones como en todas las jornadas técnicas transfronterizas, el papel del patrimonio cultural, la conversión de las ciudades del urbanismo militar, civilizándolas para poder comprenderlas como patrimonio, ha sido una tarea clara. Y siempre dentro de un planteamiento de utopía. Esa utopía conseguimos en el caso de Elbas que definir una categoría nueva de patrimonio mundial en serie que no existía siquiera en la UNESCO y en ICOMOS, y al final con reuniones de expertos, aquí tienen de ICOFORT y de trabajos de auténtica cooperación transfronteriza, conseguimos, cómo no, que la utopía se materializara en realidad y que en junio de 2012, Elbas, la Plaza Forte de Elbas a Invencible, que es la máquina de guerra más perfecta de toda la raya y de la península y fuera de ella, entrase en el patrimonio mundial, con lo cual iba a arrastrar detrás de sí a otro grupo, a la serie de ciudades que, como en el caso de Almeida, Ciudad Rodrigo, han tenido la virtud de elaborar expedientes que ya están a punto de finalizar de forma conjunta, de forma compartida. Y detrás está Valença, y detrás está Marvao, que no entró en su momento, y detrás está Estremoz, y posiblemente Olivença, etc. Por tanto, teníamos estas experiencias. Pero también la más próxima al proyecto fue la que realicé con mi equipo, Plasencia, Monfragüe, Trujillo, paisaje mediterráneo y diversidad territorial, una propuesta de candidatura a patrimonio mundial. Fíjense la similitud, Trujillo, Zamora, Plasencia, Bragança y en medio el espacio inmenso de las 188.000 hectáreas de la reserva de la biosfera de Monfragüe y del Parque Nacional. Cómo ensamblar ciudades históricas que por sí mismas ya no podían entrar en el patrimonio mundial, utilizando el territorio, el paisaje natural como elemento no solamente conceptual del porqué del patrimonio de esas ciudades, sino como el gancho para que evidentemente pudiéramos cumplir la Convención del Patrimonio Natural y Cultural. Cerraría esta fase inicial de experiencias con la posibilidad que tuve de liderar ese proyecto, el proyecto Tourfront, un proyecto del Ministerio de Economía y Competitividad, Ciencia e Innovación, con el cual pudimos hacer el primer estudio de turismo de frontera, no de turismo en la frontera, sino de turismo de frontera, definiendo la raya ibérica como destino turístico internacional. Este proyecto, que se fraguó entre los años 2012 y 2014, fue evaluado de forma muy favorable por los ministerios y con la posibilidad de seguir y continuar ese proyecto que aún no hemos podido plantear. Bien, convocados respectivamente por el Ayuntamiento de Zamora, yo soy de Zamora, y por tanto el equipo AURUES, Análisis Urbanístico y Regional de la Universidad de Extremadura, y por su parte la Cámara Municipal de Bragança, que tenía al equipo CEPESE de Porto como partener, pudimos avanzar en la investigación, una investigación que, como verán ahora, metodológicamente es muy compleja pero muy geográfica,
y plasmar las transferencias investigadoras en 2 seminarios que tienen ustedes ahí. Bien, no voy a entrar porque este es un concepto perfectamente definido, pero la tipología de paisaje cultural es una tipología integradora. En nuestro caso, adoptamos el paisaje cultural esencialmente evolutivo con la modalidad de paisaje vivo y, por tanto, estuvimos muy atentos en aquel momento a las directrices del Convenio Europeo del Paisaje, al Plan Nacional de Paisaje Cultural. Yo simplemente quiero darles unas pinceladas de lo que supone profesionalmente desarrollar en el espacio de 2 años un proyecto de este tipo, conforme a las directrices de la UNESCO y COMOS. Toda esa serie de capítulos de identificación, de descripción, de justificación, todo lo que tienen ustedes ahí, forma parte de un proyecto muy geográfico en el cual hay que trabajar, hay que patear el territorio como expertos territoriales, pero además urbanísticos, patrimoniales y turísticos. Hay que definir un capítulo 0 de sinopsis, hay que identificar el bien, naturalmente con todas esas coordenadas, las áreas propuestas, con la cartografía de los sistemas de información geográfica, ortofotos y todo el material disponible, para pasar a describir el bien, entrando en los apartados de medio físico, biológico. Esto prácticamente se deriva, por nuestra experiencia en el planeamiento urbanístico actual, pues a un estudio de ISA, de un estudio de impacto ambiental, que son ahora tan complejos o más como los propios análisis urbanísticos, y tienen ustedes, pues en nuestro caso, lógicamente para el ámbito de Zamora, desarrollamos todos estos aspectos: evolución del paisaje, la creación del paisaje, pasar por todos esos aspectos de biodiversidad, de transhumancia, un aspecto muy importante que fue muy valorado por un ingeniero ambiental que fue el coordinador alemán de la anterior candidatura, que no progresó, pero que estuvo hecha, el tema de arquitecturas culturales y populares, la justificación del bien, los estados de conservación y factores que afectan al bien, que por tanto exigen en cada uno de estos apartados las presiones que tienen al desarrollo, las presiones medioambientales, los desastres naturales, el problema de gestión, que va íntimamente ligado al tema de planificación. Hoy la UNESCO, en sus ciudades Patrimonio Mundial desde 2005, exige que en la revisión de los planes especiales de protección vaya incluido, como no, un plan de gestión que garantice que ese bien va a conservar todas las características de autenticidad, de integridad que tenía en el momento de declaración del bien. Parece obvio que el plan de gestión ha de ser inherente. Las políticas y programas, la supervisión con toda la batería de indicadores para medir el estado de conservación, en este caso de los conjuntos históricos, con un aparato documental impresionante de fotografías, diapositivas, imágenes. Ustedes imagínense lo que supone solamente en 2 años tratar de analizar en los archivos, en los sistemas de información digital de las comunidades de Castilla y León y, por tanto, avanzar en este proceso. Yo les planteaba precisamente esta metodología porque me parece fundamental para poder desarrollar este proyecto. Al final, 2 o 3 diapositivas para, bueno, definir el ámbito del paisaje natural y cultural de la raya seca y húmeda de Castilla y León, pero esencialmente de nuestro espacio de investigación, con unas unidades homogéneas de paisaje bien conocidas por todos ustedes, que se prolongan al otro lado
de la raya, con áreas serranas, con penillanuras, con valles fluviales, algunos muy encajados, como todo el sector de Arribes. Retomo de mis compañeros Luis Alfonso Hortelano y María Isabel Martín este mapa sinóptico que me parece interesante de cómo definir esos espacios naturales protegidos de Castilla y León, porque naturalmente cuando elaboramos un proyecto de cara a sus repercusiones turísticas, no todos los recursos patrimoniales tienen la misma atracción y el mismo potencial. Hay que escoger, hay que definir precisamente los que tienen categoría de BIC y por tanto ya seleccionamos aquellos que desde el punto de vista natural o cultural van a tener un potencial claramente definido. Bien, entre los espacios que tenemos de raya zamorana y transmontana, los tenían ahí. Les traigo, como no, como zamorano, pues esta imagen dura, muy dura, del año 59. Tenía yo solamente casi 9 años, con la rotura de la presa de Vega de Tera, que llevó por delante al pueblo de Ribadelago y que fue uno de los desastres más duros en un espacio tan maravilloso como es el espacio del Parque Natural del Lago de Sanabria. Bien, solamente 3 diapositivas de cómo en la raya de Zamora la distribución municipal de los espacios naturales protegidos lo fuimos haciendo conforme a las figuras, o bien Terra Natura 2000, o bien CEPAS, o bien LIC, o bien SEC, o bien las reservas establecidas. Aquellos municipios indudablemente fronterizos y que por tanto van a formar parte de ese proyecto de ámbito territorial de la potencial candidatura, de cómo aquí en el apartado de población hablamos de la España vaciada, de la España vacía. No es vaciada ni vacía, es abandonada políticamente, junto al abandono del sector primario. Tanto, señores políticos, si están ustedes en algún sitio, que seguramente aquí no estarán, nada de eufemismos. Este deterioro y este abandono solamente tiene, en el caso que nos ocupa y en otros casos, una ventaja, y es la posibilidad de haber conservado frente al desarrollo unas señas de identidad, unas costumbres, unos elementos tradicionales que ahora justamente es en su desarrollo con el que queremos levantar los proyectos de estos espacios abandonados. Por tanto, clarifiquemos los conceptos. El proceso de desintegración demográfica es absoluto. ¿Qué les voy a decir? Nadie se salva en estos procesos. Y por tanto, fuimos analizando incluso los sectores de actividad, fuimos definiendo los espacios a nivel de comarcas, tuvimos muy en cuenta un factor capital que son el grado de permeabilidad o no en estas zonas de sombra, donde una Nacional 122, que tendría que haberse convertido en autovía prolongación del eje del Duero, no se convertirá nunca más en autovía, como nos ocurre en Extremadura con determinados trayectos, porque no interesa al proceso. Y ese eje de conexión es vital. Bueno, algunas pinceladas del tema de la red transmontana, donde los problemas son exactamente los mismos, y termino pues con esta imagen muy interesante de esta tesis doctoral muy desconocida de la arquitecta Isabel María Augusto Sousa Rosa, arquitecta, doctora y profesora de arquitectura en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Técnica de Lisboa, que realizó conmigo en el 2003 y que fue una pena que la Fundación Calouste Gulbenkian no la publicara, porque es una tesis que les interesaría a todos nosotros, a los expertos urbanos y no urbanos en el proceso. Y por último, esta del plano de pormenor del Centro Histórico de Bragança, para ver cómo hay que entrar en los análisis del planeamiento urbanístico, del planeamiento territorial, de los planes especiales de protección. Aquí ya sería una batería de imágenes que ya no puedo seguir adelante y les agradezco su atención
a estas horas de la tarde, donde no sé si queda algún cliente que pueda comprar el producto que hemos vendido. Gracias, obrigado, boa tarde. Caro professor Campesino, eu acho que clientes temos. É de facto muito engrandecedor, é de facto muito até ternurento, é de facto muito bom que neste momento temos quase ainda uma centena de participantes nesta sessão, o que significa que as pessoas estavam ou estão interessadas em ouvir-nos ou em ouvi-los. Eu penso que ainda temos 10 minutos e eu, para estes 10 minutos, faria o seguinte: aqui no bate-papo houve algumas questões que foram colocadas. Eu penso que o professor Alípio de Celis já respondeu a uma das questões que lhe foram colocadas, de qualquer maneira dar-lhe a palavra na mesma para responder. O Campar recebeu também, foi também agraciado com uma questão, portanto, da Maria Melo, como travar a expansão das áreas com eucalipto e incentivar novos modelos de agrofloresta com espécies de madeira nobre, diversificadas e resistentes ao fogo. Não sei se o professor António Campesino viu um recado que tinha aqui do seu amigo José Borzacchiello e da Emília, para que lhe mandam um abraço do tamanho do mundo. Depois temos aqui um outro texto de um colega que dá os parabéns pelas importantes exposições desta mesa, de maneira, e o colega Alípio de Celis tinha tido uma questão que tinha a ver essencialmente como incentivar a recuperação das áreas abandonadas. De maneira que, com estas questões em cima da mesa, mas também com os eventuais comentários que tenham merecido a cada um de nós as intervenções dos restantes colegas, eu dava a palavra, portanto, então, ao professor Alípio, depois ao António Campar de Almeida e ao António Campesino para uma conversa curta de 3 a 4 minutos cada um para podermos fechar esta maravilhosa mesa redonda. Só é pena, de facto, que o tempo não nos permita ir um pouco mais longe. O sol ainda está na guarda, calculo eu, porque aqui em Coimbra também está, mas o tempo de facto começa a escassear. Professor Alípio de Celis, se faz favor, se quiser uma intervenção curta. Obrigado. Bueno, ha sido muy interesante, de alguna manera, sin tenerlo previsto, porque no habíamos hablado entre nosotros cuatro, pero hemos coincidido en una visión panóptica, en una visión múltiple de los distintos problemas y las dinámicas que coinciden en este espacio común del noroeste de la península ibérica, desde ópticas geográficas, pero complementarias, diferentes pero complementarias, porque todas ellas están llevadas desde la geografía, que es nuestra materia común, nuestro enfoque común, el territorio y el paisaje como objeto de estudio. Y de alguna manera, sin tenerlo previsto, hemos coincidido en 4 análisis que a mí me han parecido los vuestros muy interesantes, y 4 análisis que se complementan en el sentido de poner de manifiesto los problemas que están ocurriendo en este territorio, los problemas que ha señalado el profesor Antonio Campesino, desde la perspectiva de los espacios principalmente urbanos que tienen un contenido patrimonial extraordinario que necesita de su ordenación y de su promoción para que el turismo sea una fuente de desarrollo en los espacios transfronterizos que compartimos España y Portugal, y los aspectos de problemática ambiental que ha expuesto el profesor Almeida y que coinciden con esta dinámica del abandono y de la dificultad de gestionar los recursos, en este caso los recursos forestales,
que en el caso de Portugal están provocando unos problemas terribles y terriblemente graves de incendios y que tienen que ver con una planificación forestal durante todo el siglo XX, sobre todo durante la segunda mitad del siglo XX, que yo creo que está teniendo unas consecuencias terriblemente negativas y cada vez más difíciles de gestionar con el cambio climático. Sí, claro. Curiosamente, ha sido muy interesante también la intervención del profesor Cuña, con estos que van más en la línea de la del profesor Campesino, la oportunidad que representan los espacios geomorfológicos, el patrimonio abiótico, el patrimonio geomorfológico principalmente, que en forma de geoparques está teniendo una relevancia cada vez mayor. Necesitamos estos territorios nuestros abandonados por los políticos. Como decía hace un momento el profesor Campesino, necesitamos utilizar todas las herramientas que nos permitan poner en valor el patrimonio, sea el patrimonio natural o sea el patrimonio cultural, para que la población que aún se mantiene pueda seguir viviendo en estos territorios y podamos seguir manteniendo el control de la gestión de estos territorios, que es un poco, desde mi punto de vista, el aspecto clave que recorre todas estas intervenciones que hemos hecho en la mesa redonda, es la necesidad de seguir controlando la gestión de nuestros territorios, y esto solo se puede hacer si hay población que siga viviendo en y viviendo de los recursos, tanto naturales como culturales, que hay en nuestros territorios. Para mí esta es un poco la cuestión que resume las 4 intervenciones. Muchas gracias. Obrigado, professor Rico. António Campares, faz favor. Eu penso que estou plenamente de acordo com o colega Celis, e penso que o professor António Campesinos resumiu numa única frase aquilo que estamos a sofrer aqui em Portugal e especialmente aqui na região centro e também, pelos vistos, também em Espanha, é uma certa macrocefalia, uma preocupação dos governos com o que se passa na capital ou junto às respectivas capitais, e depois aquilo que se chama o mundo rural, que se vai arranjando, porque nós em 4 anos não podemos resolver, e como tudo é pensado em termos de 4 ou 5 anos, em termos de eleições, claro que não se pode fazer um trabalho de fundo como é necessário para as regiões rurais. E então floresta, em que as árvores, com exceção dos eucaliptos, em que as árvores demoram sempre várias dezenas de anos a desenvolverem-se e, portanto, a alteração na paisagem só se verifica ao fim de várias dezenas de anos, e isso é incompatível com os períodos eleitorais e até com os períodos legislativos, porque as legislações estão sempre a sair. Nós temos belíssima legislação cá em Portugal. Em Espanha não sei, mas imagino que seja igual, não é? Belíssima legislação, bem feita, bons regulamentos, bons planos florestais, por exemplo, estão muito bem feitos, com muito boas recomendações, aquilo que deve ser feito, mas depois isso é perfeitamente abandonado, tal e qual como os terrenos agrícolas, como o que acontece aos terrenos agrícolas, são abandonados. Não há intervenção direta portanto, as entidades governamentais e regionais ou locais para tentar melhorar essa situação. E é precisamente só com pessoas no território, com pessoas dedicadas, não é pessoas que vão para lá, que vêm lá da cidade, fartos de estar na cidade, ou na Alemanha, ou na Inglaterra, ou em Lisboa, ou não sei onde, e que vêm para cá, para o meio da floresta, fazer uma casita e estão ali a viver. Não é essa gente. Tem que ser pessoas que têm que se dedicar à agricultura. Novamente, nós importamos 89% do trigo que comemos cá em Portugal.
Em Espanha sei que não é isso, porque tem, felizmente, tem boas áreas para produção cerealífera, mas nós não temos. E importamos 89% do trigo que comemos. Portanto, ao menos que se incentive a produção desses cereais para evitar, teremos sempre que importar, mas para evitar tanta importação. Importamos milhões de euros em madeira, quando a nossa está aqui abandonada. Só olhamos para os eucaliptos porque temos uma produção de papel e de pasta de papel garantida, que aliás está constantemente a aumentar a sua capacidade de produção. É necessária tanta produção de pasta de papel e de papel, se calhar deve ser, não sei. Claro que isso incentiva a produção do eucalipto. Para tentar responder à pergunta da Maria Melo, confesso que o que está previsto está bem feito. É o uso da floresta mista, é a introdução de outras espécies para tentar diversificar a floresta, para tentar travar os incêndios. Mas quem é que planta floresta mista? Quem é que planta carvalhos que só ao fim de 60 ou de 80 anos é que podem ser vendidos? Ou sobreiros, que só ao fim de 30 e tal anos é que começam a dar cortiça, etc, etc. Tem que haver um capital já sustentável para que as pessoas se dediquem a essa produção. Se são pessoas que vivem do campo, vivem da floresta, não se dedicam a isso, dedicam-se a produzir aquilo onde vão imediatamente buscar rendimento. E, portanto, é extremamente difícil mudar essa mentalidade. Eu estou a fazê-lo, mas eu tenho uma reforma, reformei-me este ano, tenho uma reforma que me garante a minha vida. Não sou um produtor agrícola que vive só da sua produção, ou florestal, que vive só da sua produção. Mas eu não sou exemplo. E, portanto, isso tem que ser aplicado a toda a população. E a população tem que ir para o campo, tem que ir para reocupar a região centro-interior e a centro-litoral também, a região rural. E para isso tem que haver medidas a partir de Lisboa, no nosso caso, a partir de Lisboa, com preocupação mesmo em repovoar estas regiões que estão perfeitamente abandonadas. É só isto. Bien, yo quisiera apuntar algunas cuestiones. Les he dejado a ustedes en suspense sobre qué ocurrió con el proyecto. Pueden ustedes imaginárselo. En cuanto el Ayuntamiento de Zamora, en mi caso, perdió la alcaldía, la señora alcaldesa, las pasiones se terminaron. Debo añadir, aunque parezca, bueno, que no es el lugar, que además de irse la alcaldesa, se fue sin abonarme casi 1.000 euros en concepto de dietas de viaje. Por lo menos un poco de estilo, ya que no se le puede pedir muchas cosas a estos políticos que tenemos. Por tanto, dejo el interrogante de si alguien querrá continuar ese proceso, que naturalmente no llegó a la lista indicativa del Patrimonio Mundial de la UNESCO, pero que el trabajo estaba hecho y que por tanto nadie lo conoce, y creí que era una oportunidad importante de traerlo aquí, porque a mí me duele Zamora, como me duele Cáceres, donde vivo, porque los territorios para mí son patrimonio, y donde se encuentran las señas de identidad no es en las ciudades. La falsedad de que las ciudades explican los territorios es una falacia absoluta. Los territorios estaban antes, contienen depósitos, sedimentos de identidad que en el caso de nuestra raya son seculares,
proceden además de 5 continentes, como decía el profesor maestro Orlando Ribeiro da Cunha, que me ayudó a entender Portugal después de más de 20 días en 1980, antes de mi lectura de tesis doctoral, por todo el Portugal continental. Por tanto, son los territorios los que explican las ciudades, son los territorios los que contienen elementos patrimoniales. Y estas capitales que han vampirizado el territorio, Zamora, Cáceres y las pequeñas capitales, han dejado de crecer, ya no crecen, ya están en caída negativa. Negativa en lo demográfico, negativa en lo económico, porque vivían vampirizando de equipamientos y de servicios las provincias. Y ahora las provincias ya no pueden ser vampirizadas más porque ya no tienen ni una sola gota de sangre más. Aquí hay en Zamora 230 y tantos municipios, mini municipios inviables. En Cáceres 218, también de componente castellano-leonés, sobre todo hasta la banda del Tajo. Pequeños municipios fragmentados. Y por tanto es un problema al que la tontería del reto demográfico no da solución. Les voy a contar simplemente una anécdota que nos ocurrió, no diré dónde, pero sí en la tierra de Aliste. Un niño con el que hablamos, que salía de la escuela y estuvimos hablando de este tema con él, nos dijo: en la tierra de Aliste, de cada 2 personas, una es vaca. Dijimos, bien, el muchacho no había acabado de entender el proceso, pero estaba claro que había ya más ganado morucho que habitantes. Esto, si me permite la ironía, porque la ironía es muy dura en este caso. Por tanto, los que intentamos y creemos en la planificación del territorio, no se puede ordenar el territorio sin personas. Por tanto, no cabe la ordenación territorial, porque la ordenación y la planificación va dirigida a personas que son agentes y pacientes del proceso. Con densidades inferiores a 3 habitantes estamos en un mundo desmantelado. Y desde luego los urbanitas, con su concepto de urbanita, aterrizando en estos espacios, no van a resolver, porque no está dentro de sus cabales el proceso. Y los equipamientos y servicios de sanidad, de bancos que abandonan a la población envejecida, que ya ni cajeros automáticos, hable y discuta con su cajero automático, teniendo 70 años, o como decía el profesor Alipio, en plena era cibernética tengo una velocidad en el router de 10 megas y no voy a tener más porque no le interesa ni a la Telefónica, ni a la Movistar, ni a nadie de nadie. Tanto díganme ustedes cómo vamos a enfrentar esos procesos y sobre todo valorando, como decía antes, el valor de los elementos de su desarrollo, entre comillas, entre aspas, como regeneradores de señas de identidad, de arquitecturas populares, de formas de vida, de sabiduría en los aprovechamientos urbanísticos. No interesa al sector primario. Si el sector primario no interesa, para vivir en la tierra hay que vivir de la tierra. Y con esto quiero terminar simplemente mi reflexión. No se puede venir de fin de semana a intentar reestructurar. Aquí, como el profesor Alipio decía, no hay reestructura del territorio. Hay abandono, abandono e abandono. Muito obrigado, professor Campesino. Muito obrigado a todos. Eu penso que tivemos aqui uma sessão extremamente interessante, extremamente rica, extremamente produtiva. O professor Alipio fez uma síntese
ótima desta mesa redonda e, portanto, não direi mais nada. E, portanto, para encerrar, queria apenas agradecer muito ao professor Campesino, ao professor Alípio Celis e ao professor António Campar de Almeida as brilhantes apresentações, agradecer a presença de todos. Há bocadinho estavam 70 e tal pessoas ainda aqui ligadas aos computadores a ouvir estas intervenções. Dentro dos colegas que participaram, agradecer particularmente aos nossos colegas brasileiros que fazem sempre o favor e têm sempre a ternura de se juntarem a nós nestes momentos. E, portanto, assim sendo, dou por encerrada esta sessão, agradecendo muito aos Centros de Estudos Ibéricos e dando os parabéns também aos Centros de Estudos Ibéricos pelo excelente serviço prestado, porque penso que foi efetivamente um excelente serviço prestado à comunidade, o conjunto de contribuições que tivemos aqui, e amanhã ainda será melhor, e depois da amanhã ainda será melhor, e depois no dia que há de vir será assim igualmente. Não sei se será o Valentim, se será o Rui Jacinto, se será a Maribel a encerrar o dia. Por mim, bem-ajam todos e até amanhã, se Deus quiser. Obrigado. Pode encerrar o Valentim, não sei, ou Maribel, digam. Não, é muito simples, já estamos, o dia foi longo, acho que foi muito rico, muito interessante. Eu, pela minha parte, só resta agradecer o contributo de todos, pá, muito obrigado, e dizer que temos que descansar um pouco, porque amanhã a jornada vai ser também dura e longa. Não sei se a Maribel quer dizer algo. Dar ya desde este lado de la península casi las buenas noches para todos, agradecer desde luego las intervenciones tanto de esta mesa redonda como de los paneles que han transcurrido a lo largo de esta tarde y, como bien decía Rui, citarnos para mañana con ánimo y fuerza de continuar y esperando que el debate sea de tanto interés, de tanta enjundia como el que hemos tenido en la tarde de hoy. Buenas tardes, buenas noches. Gracias. Deus. Boa noite a todos. Boa noite, até amanhã. Fala, tá. Buenas Amanhã. noches. Boa noite a todos. Muchas Muito gracias. obrigado.